Fala galera, bora começar essa nova temporada aí de animes. Então já deixa um gostei aí embaixo pra apoiar esse vídeo e bora se inscrever no canal pra bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Conto com vocês. E agora, bora lá. Em uma floresta conhecida como Floresta Perdida, um feiticeiro chamado Zagan, temido e odiado por todos, vive em um castelo onde no momento, uma elfa submissa pergunta pra ele como ela vai ser eliminada. Na manhã anterior, nas redondezas do castelo, uma garota é atacada por um guarda. Desesperada, ela tenta se defender dando um tapa na cara do homem, mas isso faz a pele do rosto dele sair completamente. O homem pega uma faca e rasga a blusa da garota. Depois, ele diz que a pele do rosto dela é um ótimo catalisador de magia e se prepara para começar a tirar a pele da garota, que fica completamente apavorada. De repente, Zagan aparece e levanta o outro feiticeiro pela cabeça, questionando o que ele tá fazendo nos seus domínios. Na mesma hora, o homem larga sua arma no chão, percebendo que estava encrencado. Então ele tenta negociar, dizendo que os dois são feiticeiros e ele pode compartilhar os frutos da sua pesquisa. Mas Zagan não demonstra interesse em qualquer tipo de feitiço que precise esfolar pessoas. Em seguida, Zagan esmaga o homem, o que deixa a garota ainda mais apavorada. Ela desmaia com a cena e o feiticeiro percebe que sua atitude provavelmente vai deixar ela traumatizada. Para resolver esse problema, Zagan usa o feitiço de rebobinar, que remove o sangue do rosto da garota e conserta sua blusa, assim como o rosto do agressor, para que ela pense que foi apenas um sonho. Nesse momento, Zagan nota uma cruz pendurada no pescoço da garota, o que indica que ela tá com a igreja, os autos proclamados apóstolos dos deuses e inimigos de todos os feiticeiros. Então ele decide transportar a garota em uma estrada da cidade, para que alguém possa encontrar ela. De repente, algo começa a interferir no seu feitiço de translocação, e por ser um território do Zagan, que possui barreiras de proteção por toda parte, ele percebe que se tratava do seu amigo, Barbatos. Ele perguntou o que Zagan tá fazendo e o feiticeiro explica que tá dando uma lição em um sujeito que tava fazendo barulho demais no seu quintal. Então o amigo diz que eles, sendo feiticeiros, só respeitam a própria busca pelo poder, e a vida e sustento das outras pessoas não são nada além de combustível, que eles tomam se bem quiserem. Em seguida, Barbatos repara na garota desmaiada e observa que ela tem uma boa quantidade de mana. Ele pergunta se seu amigo pretende usar ela como sacrifício, mas Zagan responde que feitiçarias desse tipo não fazem seu estilo. Depois, ele transporta a garota para o meio da estrada como estava fazendo antes de ser interrompido, e seu amigo reclama dele ter desperdiçado a mana. Então Zagan diz que vai dormir, porque ficou até tarde lendo livro de feitiçaria e pede para Barbatos voltar mais tarde, mas seu amigo lembra que basta ele ajustar seu cérebro com a adrenalina para acordar. Zagan não demonstra interesse nisso e diz que por Barbatos fazer essas coisas, que ele acabou ficando com cara de doente. Barbatos discorda e explica que foi até lá para contar uma novidade. Um dos arquidemônios, Marchocias, faleceu. Esse é um título dado a feiticeiros que ganham uma quantia enorme de mana pura, junto com a autoridade, comandar feiticeiros de posição inferior. Dos 3 arquidemônios, o que viveu mais tempo, tendo mais de 1 milênio de vida, faleceu recentemente. Barbatos percebe a curiosidade no rosto do amigo e continua, contando que vai acontecer um leilão no território de Marchocias, com as mercadorias do arquidemônio, que com certeza são valiosas para os feiticeiros. E assim, Zagan e Barbatos vão até Quianoides, o local que vai ocorrer o leilão, onde ele reclama do amigo ter ido visitar seu castelo só para pedir dinheiro emprestado para conseguir algo valioso no evento. Zagan então diz que se ele que vai pagar, vai ficar com o que conseguir. Barbatos questiona, afinal foi ele que avisou sobre o leilão. Nesse momento, os dois passam por 2 garotas e para convencer Zagan, Barbatos diz que em troca do dinheiro, ele pode ajudar o amigo a escolher algumas garotas. Porém, Zagan não demonstra muito interesse, porque para ele, as mulheres parecem encrenca. Em seguida, ele repara que os guardas parecem estar nervosos e Barbatos explica que é por conta dos sequestros de mulheres que têm acontecido recentemente, para serem usados em experimentos por feiticeiros. Zagan observa que essas ações são arriscadas, já que eles estão praticamente comprando briga com a igreja, e se pergunta se esses feiticeiros estão planejando invocar algo grande como um demônio de verdade. Perto do local, Barbatos pergunta se seu amigo não é suspeito de estar envolvido nos sequestros, e Zagan diz que não acha útil uma magia que funciona somente com sacrifícios. Barbatos ri e comenta que além disso, ele não pode estar envolvido, já que não tem amigos o suficiente para o ajudar em um sequestro em série. Zagan se sente um pouco ofendido com o comentário de Barbatos, mas reconhece que ele realmente nunca pensou que amigos fossem uma necessidade. Chegando no leilão, Barbatos imediatamente reconhece outros feiticeiros, como Kimaris, a Lâmina Negra, Gremori, a Feiticeira, e o Valefor, a Aparição, sendo que os segundos nomes são como títulos para os feiticeiros. Barbatos explica para Zagan que os 3 são bem fortes, e são candidatos a 13º arquidemônio, para substituir a vaga do
Marchocias, assim como ele próprio. Zagan pergunta quem decide qual feiticeiro vai assumir o lugar e Barbatos explica que aparentemente os 12 restantes vão debater a respeito. Enquanto os dois conversam, Grimoire nota a presença deles e pergunta para Kimaris quem é o cara de aparência doentia. Ele responde ser Barbatos, o Purgatório, enquanto ela demonstra conhecer Zagan, um feiticeiro sem título que por alguma razão acabou estando entre os candidatos aos arquidemônios. Nesse momento, um homem anuncia o lote final e mais notável do leilão, uma submissa que foi vendida para o arquidemônio Marchocias, mas teve o acordo cancelado devido ao seu falecimento e ficou disponível para encontrar um novo dono. Zagan deduz que Marchocias a escolheu como catalisadora quando o homem retira o capuz que estava tampando a submissa, revelando se tratar de uma elfa, uma raça lendária, que na mesma hora deixa o feiticeiro completamente apaixonado. O apresentador começa a apresentar a submissa exatamente como uma mercadoria, dizendo que os elfos estão mais próximos dos deuses e dos espíritos da natureza do que dos humanos, e que aquela elfa é extremamente rara e valiosa, porque possui cabelos naturalmente prateados e tem propriedades mágicas. E assim, depois de fazer a propaganda sobre a submissa, o homem abre o leilão, oferecendo 10 mil por ela, mas Zagan, apaixonado, oferece de cara 1 milhão de moedas de ouro, sem nem hesitar. Todos ficam chocados com aquele valor e Barbatos avisa que é um preço muito alto, até mesmo para uma elfa. Porém, Zagan o ignora, concentrado no encanto da bela elfa, que faz ele sentir que acabou de encontrar algo que nem sabia que estava procurando. Como ninguém demonstrou estar interessado em pagar um preço acima de 1 milhão, Zagan consegue a submissa. Ele se aproxima dela, mas como a garota não demonstra nenhuma reação, o feiticeiro se pergunta se ela tá bem ou se tá sob algum feitiço. Então Zagan nota uma corrente presa em seu pescoço e o anunciador explica que aquela é a coleira que mantém a sua mana presa, e sem isso, ela provavelmente fugiria, além de nenhum deles saber como removê-la. Depois, Zagan pergunta se ela tá consciente e o homem garante que ela tá preservada em seu estado natural, e assim o feiticeiro leva a submissa até o seu castelo. Porém, ele não tinha ideia do que dizer a ela e se arrepende de não ter pedido alguns conselhos pro seu amigo. Zagan pensa em comentar que o céu tá bonito, mas logo depois percebe que não é o ideal, já que o tempo tá horrível. Por conta disso, ele pensa em perguntar o que ela achou do castelo, mas também descarta a ideia, considerando que com certeza a elfa não teria uma boa impressão daquele lugar, cheio de objetos de sofrimento ou coisas do tipo, que pertenciam ao antigo dono do castelo. Como Zagan fica calado por muito tempo, a elfa decide tirar sua dúvida e perguntar como ela vai ser morta, para que possa se preparar melhor para a ocasião. Zagan fica em choque e rapidamente esclarece que precisa dela viva, mas isso faz a elfa entender que vai ter um fim lento e doloroso, devido aos objetos de tortura do castelo, o que faz o feiticeiro se arrepender de não ter limpado o local antes. Então Zagan finalmente consegue se apresentar e esclarece que não tem nenhum interesse em tortura. Porém, em seguida o cara fica sem palavras, por estar nervoso demais com a presença da garota e sem coragem de perguntar o seu nome. Novamente ela toma atitude por conta própria e se apresenta, explicando se chamar Nefélia. Zagan fica encantado com o nome da elfa e pergunta qual seria seu sobrenome, mas ela explica que não possui nenhum e se ele achar difícil pronunciar Nefélia, poderia chamar apenas de Nef. Zagan fica empolgado com a ideia de chamar a garota pelo apelido, mas em seguida se acalma e pergunta se é comum os elfos não terem sobrenome. A submissa nega e diz que isso aconteceu por ela ter sido uma criança amaldiçoada. Nefélia fica confusa do motivo das perguntas e decide esclarecer que ela nunca dormiu com ninguém, pensando que o feiticeiro estava preocupado com a eficiência dos experimentos, já que isso é algo que ela sabe que interfere. Porém, Zagan esclarece que não pretende usar ela em nenhum tipo de experimento, o que faz Nefélia perguntar por qual motivo ele a comprou, sem ter como dizer que se apaixonou pela garota em um leilão clandestino e por isso gastou toda a sua grana comprando ela. Ele simplesmente diz que ela não precisa saber quais foram seus motivos. Em seguida, o cara fica nervoso ao perceber que os dois vão estar morando debaixo do mesmo teto e diz pra Nefélia escolher qualquer quarto do castelo pra ela. Porém, a elfa continua confusa a respeito do seu fim e Zagan compreende. Afinal, ela foi capturada e vendida como submissa e provavelmente alguém disse que ela seria cobaia ou usada como sacrifício o tempo todo. E apesar dele não entender o que ela quis dizer com ter sido uma criança amaldiçoada, o feiticeiro percebe alguma certa semelhança entre eles, já que ele não sabe quem são seus pais e a primeira coisa que se lembra foi de ter vivido no lixo e de ter sido chamado pelo nome de Zagan. Então ele responde que a comprou porque precisa dela e por isso ela vai viver. Nefélia fica surpresa, mas aceita não ficar perguntando sobre seu fim. Depois, Zagan pensa qual seria o quarto mais apropriado para Nefélia ficar e opta por algum que possua janela com vista. Por conta disso, ele pergunta se ela se importa com a altura. Nefélia responde que não e que caso ele queira, pode ficar à vontade para pendurar ela como desejar. O cara acha aquilo horrível e fala que sua pergunta não teve nada a ver com tortura. A elfa pede desculpas e explica que não conseguiu pensar em outro motivo para aquela pergunta. Em seguida, Zagan leva ela para o quarto mais alto do castelo, quando Nefélia acaba tropeçando em uma das escadas. Ele segura ela para impedir sua
queda e por um instinto, segue puxando sua mão, mas quando percebe que os dois estavam de mãos dadas, fica nervoso com a situação, porém pensa que ficaria estranho se ele soltasse sua mão naquele momento. Quando os dois chegam na entrada do quarto, Zagan explica que não é um local que ele usa normalmente e por isso deve estar sujo. Porém, ao abrir a porta, descobre que aquele quarto era usado pelo antigo dono para eliminar pessoas, tendo inclusive vários no local. Completamente sem graça, o feiticeiro fecha a porta e Nephilia diz que ele pode ficar à vontade para seguir em frente com o que deseja. Rapidamente, Zagan arranja uma desculpa para aquela cena, dizendo que aquilo é uma armadilha para proteger o castelo de inimigos aéreos. Porém, ele mesmo reconhece que aquilo não foi nem um pouco convincente. Então Zagan lança uma magia para limpar todo o quarto de uma vez só, causando uma explosão tão grande que faz a porta cair. Ele faz isso pensando que daquela forma Nephilia não teria mais o que temer, mas logo percebe que lançar um ataque de repente é algo que com certeza causa medo e reflete que isso é o que acontece por ele conversar praticamente só com Barbatos. Em seguida, Zagan repara que talvez aquele não seja o melhor quarto, por ter uma vibe um pouco triste, mas a elfa discorda e vai pra varanda, demonstrando estar encantada com a lua. Ele vai até ela e Nephilia pede pra ficar com aquele quarto, porque é onde seu mestre preparou pra ela ficar. Zagan aceita seu pedido e ela o agradece, fazendo ele perceber que fazia algum tempo que ninguém o agradecia por alguma coisa. Então ela observa que também fazia muito tempo que não agradecia alguém, e assim os dois ficam apreciando a paisagem da noite juntos. Mais tarde, Nephilia acaba dormindo em outro cômodo, já que o quarto que ela ia ficar ainda não estava pronto para ser usado. Zagan observa a elfa dormindo quando sente fome e sai para pegar algo para comer. Quando ele volta, encontra Nephilia, que tinha acabado de acordar. Ela o cumprimenta com um bom dia, mas o feiticeiro completamente antissocial não sabe nem como responder um simples cumprimento, e fica tão confuso do que deveria dizer, que acaba apenas entregando a comida pra elfa, que fica sem entender nada. Depois, Zagan começa a comer uma carne seca de café da manhã, e Nephilia estranha os dois estarem comendo a mesma refeição, já que aquilo é algo que geralmente seria dado a uma escrava e não fazia sentido o mestre estar se alimentando daquele mesmo prato. Zagan percebe que aquilo realmente nem sequer podia ser chamado de refeição, mas por ser algo que o feiticeiro comeu a vida toda, ele nunca tinha questionado a respeito disso. Então Zagan se pergunta o que pessoas normais comem e Nephilia, percebendo que ele estava confuso, se oferece para preparar algo mais adequado. O feiticeiro fica surpreso com o fato da elfa saber cozinhar e fica empolgado para provar da sua comida. E assim ele decide que os dois devem sair para fazer compras. Porém, ao chegar em uma carroça, Zagan se lembra que depois de pagar 1 milhão de moedas de ouro pela elfa, ele ficou completamente quebrado, não restando nem mesmo uma única moeda de bronze. Por conta disso, Zagan diz pra Nephilia que não é tão ruim fazer uma caminhada de vez em quando, já que ele não podia dizer que não tem condições de pagar por nenhum transporte. Os dois começam a caminhar enquanto o feiticeiro pensa que talvez consiga algum dinheiro vendendo o equipamento de tortura do castelo, mas ele percebe que ainda precisaria pagar alguém para transportar tudo. Isso faz Zagan se perguntar se ele não deveria ter assaltado o cocheiro, porém ele percebe que com certeza seria uma atitude que não agradaria Nephilia. Então o feiticeiro considera a ideia de abandonar seu castelo para abrir uma lanchonete com ela, quando de repente alguns bandidos começam a roubar o cocheiro e as pessoas que ele estava transportando na carroça. Zagan repara que o grupo de ladrões não são feiticeiros nem nada do tipo, sendo um bando de bandidos inofensivos. Porém, ele percebe que Nephilia estava assustada e deduz que talvez tenha sido assim que ela foi sequestrada. Por conta disso, Zagan decide enfrentar os ladrões, para mostrar a elfa que ela não tem o que temer. O feiticeiro lança sua magia nos bandidos, que chama a atenção deles. Então, o chefe do grupo tenta atacar ele com o machado, mas Zagan mostra ter força bruta e segura a arma com a mão e em seguida a quebra facilmente. Depois, com um simples peteleco, ele manda o ladrão pra longe. Desesperados, o grupo de bandidos chama por um feiticeiro, que tinha um acordo com eles e aparece na mesma hora pra ajudar. O feiticeiro lança várias chamas, fazendo surgir um círculo de feitiços. Então ele tenta acertar seu oponente, porém nada acontece. Zagan esclarece que ele tomou o círculo de conjuração e agora ele lhe pertence. Depois, o cara lança um mega ataque no feiticeiro e desafia os bandidos a enfrentarem ele, mas obviamente todos ficam morrendo de medo e metem o pé. E assim, Zagan fica contente por provar a Nephilia que os bandidos são inofensivos, mas ela discorda dele, já que o grupo atacou as pessoas da carruagem. Isso faz as pessoas que foram atacadas agradecerem ao feiticeiro que os salvou dos bandidos. O cocheiro inclusive chega a oferecer um saco de moedas de bronze em troca de Zagan viajar com eles como escolta, o que faz o feiticeiro se perguntar se o dinheiro vem de forma tão fácil assim. Ele se anima com a ideia de sair derrotando bandidos em troca de receber pagamento, mas logo se lembra que geralmente os feiticeiros são os bandidos que estão sendo caçados, algo que
inclui ele próprio. Afinal, já aconteceu outras vezes dele mandar bandidos irritantes pra longe, e as pessoas nunca tinham retribuído ele daquela forma. Então Zagan vê as pessoas falando pra Nefília que ela tem sorte de poder ter um mestre tão bom, o que faz o feiticeiro perceber que eles não tiveram medo dele por estar acompanhado pela elfa. E assim, os dois conseguem viajar na carroça, onde Nefília pergunta pra Zagan por que ele decidiu salvar as pessoas dos bandidos. O feiticeiro explica que só fez isso pra mostrar a ela que não tinha motivos pra temer os bandidos. Então Zagan pensa que aquela poderia ser a chance dele chamar a atenção da elfa, dizendo algo gentil ou heróico. Mas novamente, seu lado antissocial fala mais alto, e ele não consegue agir como gostaria. Mais tarde, os dois chegam no comércio e Zagan percebe que apesar deles terem ido pra comprar ingredientes, ele precisava conseguir necessidades diárias pra Nefília, mesmo que ele não tenha ideia do que uma garota precisa. Porém, Zagan percebe que mesmo que peça pra ela escolher tudo o que necessita, tem certeza que a elfa diria que vai ficar satisfeita com qualquer coisa velha que ele ofereça. Por conta disso, o cara decide ele mesmo tomar uma atitude e vai até uma loja de roupas, onde é recebido por uma garota de asas, chamada Manuela, que claramente não fica feliz ao ver um feiticeiro entrando em sua loja. Então Zagan pede pra ela encontrar algo pra Nefília vestir. Manuela fica encantada com Nefília e observa a coleira no pescoço da elfa. Depois, a garota leva a nova cliente pra experimentar uma peça de roupa, e Zagan fica sozinha aguardando, enquanto reflete que aquela coleira, que mantém a mana dela contida, realmente chama muita atenção. Após algum tempo aguardando, Manuela mostra a roupa que escolheu pra Nefília usar, o que deixa tanto Zagan quanto a elfa completamente desconfortáveis, por ser uma vestimenta que mal cobre o corpo dela. Zagan reclama da escolha da Manuela, e ela explica que estava só tentando atender ao gosto dele, o que faz o feiticeiro se perguntar o que aquela garota estava pensando a respeito dele. Vendo como Nefília estava envergonhada por usar algo assim, Zagan pede para Manuela arrumar roupas normais para ela usar. Então a garota oferece uma roupa tradicional de empregada, que possui um vestido e avental de seda de alta qualidade, e botas encantadas com cura, que limita a exaustão causada pelo trabalho em pé. Zagan pergunta o que Nefília achou daquela roupa, e a elfa responde que vai aceitar tudo o que ele oferecer. O feiticeiro então avisa que se ela continuar agindo assim, a Manuela provavelmente vai arrumar outra roupa parecida com a anterior, o que faz Nefília rapidamente dizer que gostou daquela roupa tradicional de empregada. Depois de comprarem uma vestimenta para a elfa, os dois saem da loja da Manuela, mas antes de ir embora, a garota diz para Nefília que ela tem sorte de ter um mestre que cuida dela. Em seguida, Zagan vai até um ferreiro e pede para ele remover a coleira de Nefília. Isso pega a elfa desprevenida, e o feiticeiro explica que enquanto ela tiver aquela coleira, vai ser como se ainda fosse propriedade do arquidemônio Marchocias. Porém, logo após explicar, ele se arrepende de ter falado como se ela fosse um objeto. Então o ferreiro analisa a coleira e repara que ela está enfeitiçada e explica para Zagan que é bem provável que ela possua uma armadilha, e que se removida da maneira incorreta pode causar danos fatais para a elfa. Zagan observa que remover a coleira na base da força está fora de questão, e o ferreiro conta que a maneira ideal seria usar a chave original, mas Zagan lembra que ninguém do leilão sabia como retirar a coleira, o que significava que eles não tinham uma chave, e pensa que provavelmente ela está em algum lugar nas propriedades do arquidemônio Marchocias. Como o ferreiro não tinha como tirar a coleira, Zagan paga pela informação dada, mas ele nega ser pago por um serviço que não fez, principalmente por se tratar do feiticeiro que o salvou há cerca de um ano atrás. Como Zagan não se lembra de ter conhecido o ferreiro, ele conta que quando a sua carruagem foi atacada, o feiticeiro salvou ele e sua filha, que ficaram com medo e fugiram para longe. Com isso, Zagan entende que uma das inúmeras pragas que ele eliminou deve ter atacado o ferreiro. Então o feiticeiro diz que ele não precisa se preocupar com aquele salvamento, já que ele nem se lembra. Porém o ferreiro diz que jamais vai esquecer daquele dia. Depois, Zagan e Nefília vão embora enquanto ele se pergunta o que estava acontecendo para as pessoas estarem agindo de forma tão gentil assim. Ao mesmo tempo, o ferreiro reflete que antes, Zagan tinha um olhar super assustador, que o fazia não ter coragem de conversar com ele. Mas agora o feiticeiro possui um olhar bem diferente e mais amigável. Mais tarde, os dois compram os ingredientes até o sol se pôr, e Zagan percebe que ficou tarde demais para Nefília ter que chegar em casa para ainda cozinhar. Por isso, ele leva ela até um restaurante, onde ela pergunta se ele está realmente interessado em remover sua coleira. Como Zagan confirma, a elfa pergunta se ele não tem medo que ela fuja. O feiticeiro reflete que isso é algo que ele realmente se preocupa. Afinal, caso Nefília seja livre, ela não tem motivos para continuar com ele. Mas ainda assim, Zagan sente que ainda queria tirar a coleira da elfa. Porém, ao invés de dizer isso a ela, ele acaba falando que no momento não tem como remover a coleira, e por isso não é para ela criar esperanças, fazendo ele se arrepender em seguida por não ter dito
simplesmente que ainda tem interesse em tirar a coleira. Então Zagan deseja encontrar algum livro de feitiçaria que ensine como se conversar com uma garota. Quando percebe Nephilia encarando seu prato, ele pergunta se ela não sabe usar talheres e a elfa explica que nunca se alimentou daquela forma, lembrando de quando era criança e via as pessoas comendo nas mesas, enquanto ela comia trancada em uma cela. Isso faz Zagan perceber que talvez esse seja o motivo dele ter se encantado por Nephilia à primeira vista, porque ela é exatamente como ele era quando não tinha poder. Depois, o feiticeiro diz pra ela começar pelo que achar mais saboroso do prato, porque com certeza aquela refeição vai ser bem melhor do que a carne seca que eles comeram no café da manhã. Então Nephilia agradece pela refeição e tenta fincar seu garfo em algo redondo do prato, mas como a comida escapa, ela decide utilizar uma colher. A elfa fica encantada pelo sabor da comida, e Zagan decide experimentar o mesmo alimento, mas assim como ela, ele tem dificuldade de pegar com o garfo. Por conta disso, Nephilia oferece a colher que ela usou, o que deixa Zagan completamente nervoso, tanto por Nephilia dar o alimento na boca para ele, como por ser o mesmo talher que ela já usou. Após Zagan comer na sua colher, Nephilia pergunta se tem permissão de fazer coisas que ela achar útil para ele, considerando que é o seu mestre e ele nunca dá ordens para ela. Zagan diz que ela pode fazer como desejar, e em seguida oferece dar comida na boca dela também. Ela aceita, mas isso deixa os dois completamente sem graça, principalmente pelas pessoas do lugar repararem neles. Então os dois vão embora e o feiticeiro observa que o fato deles se verem como mestre e serva, por enquanto, ajudou as coisas a se acalmarem. No dia seguinte, na igreja, a garota que Zagan salvou de um ataque perto do seu castelo, que descobrimos ser a donzela da espada sagrada e capitão dos cavaleiros angélicos, chamada Castelo Leukives, percebe que o que aconteceu com ela não foi só um sonho, e por algum motivo ela foi salva por um feiticeiro. Castelo se lembra de ter ido com os guardas para exterminar os feiticeiros que estavam atacando mulheres jovens, quando do nada um dos cavaleiros angélicos atacou eles. Porém, depois ela descobriu que não era um cavaleiro, mas sim um dos ladrões de rostos que eles estavam perseguindo, e Zagan apareceu e salvou a sua vida, que apesar de ter um olhar cruel, também parecia bem solitário. Nesse momento, o padre Clavuel aparece interrompendo os pensamentos da garota. Ele a chama de heroína por ter sido a responsável por livrar alguns feiticeiros por trás dos sequestros em série que tem acontecido. Castelo diz que não é nenhuma heroína, já que perdeu 4 dos cavaleiros angélicos na sua missão, mas Clavuel fala que isso não é culpa dela e que ela voltou depois de ter vingado seus companheiros. Então ele lamenta, dizendo que esse incidente ainda não acabou, porque depois de vasculhar o covil de um feiticeiro, eles descobriram que tinha outro por trás dos ataques, sendo o verdadeiro responsável pelos sequestros, Zagan. Castelo fica em choque, afinal ela sabia que era ele que tinha salvado a sua vida. Porém Clavuel diz que mesmo que ele não tenha nenhuma ligação com os sequestros, sendo feiticeiro, significa que ele é mau e deve enfrentar o julgamento. Então a garota não comenta nada sobre ter sido salva pelo feiticeiro, mas pede para ficar encarregada da tarefa de ir atrás dele.